Malmente tinha um Facebook e aquele Facebook de família. Nada. E sem postar nada. Aí eu acordei e falei, olha, o que eu vou fazer? O que eu vou mudar aqui? Qual vai ser a minha estratégia? Bom, o meu poder de arranque aqui no offline tá baixo, tá pequeno. Tudo que eu podia explorar, eu já estou fazendo. O máximo que eu posso fazer é isso aqui. Então, eu preciso aparecer mais, eu preciso ser vista por mais gente. E aí comecei, primeiro com os meus contatos. Comecei a fazer textos, comecei a fazer artigos, essas coisas, e mandava pro pessoal. Que comecei a entender que as pessoas odeiam advogado, que ninguém quer ouvir advogado, que advogado é um bicho chato pra caramba. Deixa de se não autoflagelar. acho. Que não é assim. É chato pra Tem caramba. alguns que são bem chatos Você falar mesmo. com um advogado, ele que outrora nós fizemos... Porventura... Data venha, Data venha, data máxima venha. Por favor, não esqueça do Tem alguns máximo. advogados. Não é advogado que é chato. O advoguês O é chato. advoguês, pois é chato pra caramba. Tu vê um advogado, tu não acorda de manhã cedo e diz assim, uau, vou contratar um advogado hoje. Uhul. Ninguém acorda falando isso. Ninguém acorda dizendo que vai conversar com o advogado, quanto mais contratar. Quando você pensa em falar com um advogado, você nunca imagina um advogado trazendo dinheiro no seu bolso, trazendo economia. É verdade. E eu faço isso para os meus clientes. Porque você participar das decisões com os clientes, você faz com que ele economize dinheiro, com que ele deixe o empregado dele feliz. Todo mundo fica legal, todo mundo fica feliz. Eu falei, bicho, eu preciso botar isso para fora. Preciso começar a falar de prevenção. Mas não sabia como falar. Eu levei um bom tempo para começar e falei, não, vou começar a fazer. E aí eu comecei a usar a estratégia do sim. Eu indico para todos os meus alunos. Ontem foi aula de nivelamento nessa terceira turma nossa e eu mais uma vez indiquei esse filme, que é a minha cara, o Sim Senhor, do Jim Carrey. Perfeito, muito eu bom. comecei a dizer sim para tudo. Você me chama para o enterro, eu vou no enterro. Você me chama para um aniversário de boneca, eu vou no aniversário de boneca. Ah, vem falar, vou. Todo lugar que me chamava, eu ia. Todos os lugares. E nisso, eu aumentei o meu networking. Foi assim que eu cheguei aqui em Lauro de Freitas. Foi assim, nessa época eu morava aqui em Lauro de Freitas, mas não fazia negócios em Lauro de Freitas. Então, eu comecei a literalmente vestir a roupa de advogada 24 horas por dia. Qualquer lugar que eu ia. E assim, não tem nada de ilegal no que eu tô falando. Não estava oferecendo nada a ninguém. Até porque eu sou vendedora nata desde a adolescência. A gente sabe que aquele cara que chega vendendo, você quer um serviço jurídico? Isso é vendedor de enciclopédia Barça. É outra história. É outra história. Não funciona isso. Você tem que gerar algum tipo de valor para as pessoas. E foi assim que eu comecei no digital. Produzindo, gerando valor, e de forma totalmente despretensiosa. E você fazia como? Você pegava seu celular, gravava com seu celular e mandava no WhatsApp das pessoas? Como é que era? Porque você ainda tinha redes sociais iniciantes aí nessa fase. Eu não tinha praticamente seguidor nenhum. Tinha coisa de 1.000 seguidores quando eu comecei. Quando eu comecei, não, né? Com os amigos tinha o quê? Uns 200, 300. E aí, aos poucos, as pessoas foram gostando do conteúdo e foram mandando para outras pessoas. É corrente do bem. Te ajudou? Quando você ajuda uma pessoa, ela é grata. E ela é grata, ela vai lembrar de outra pessoa que precisa. Então, ela passa adiante. E aí, quando chegou na pandemia, que todo mundo estava precisando muito, eu tive uma crise emocional pesada na pandemia, porque eu fiquei com medo. Eu lido basicamente com pequenas empresas. Quando chegou a pandemia, eu falei, ferrou. Se eles se lascarem... Que é o público que sofreu mais, pois né? Pois é. Eu falei, se eles se lascarem, eu vou me lascar. Nos lasquemos juntos. É. E aí comecei a fazer o quê? Comecei a produzir conteúdo, mas assim, se eu tinha 3 posts por semana, eu comecei a fazer 3 por dia. Surgiu uma dúvida, alguém perguntava alguma coisa, eu gravava um vídeo e jogava. Assim, ao invés de responder para aquela pessoa, você botava na sua rede a resposta para todo mundo. Por quê? Porque eu, como advogada, sozinha, eu consigo ajudar os meus clientes. Mas, como professora, no digital, eu consigo levar uma mensagem segura longe. Então, quem tivesse acesso e achasse, olha, serviu, é bacana, passava. E eu já fazia palestra, já fazia outras coisas, eu estou contando do meio para o final, de quando realmente a coisa começou a ganhar mais corpo, para chegar no curso. E aí eu comecei a ser acompanhada por muitos colegas, por muitos advogados. E aí eu conheci o Pedro, que chegou e falou, cara, você tem que... Não sabia nem o que era Pedro, lançamento. que é o lançador do seu produto. Pois é. Do infoproduto. Que é um negócio que está crescendo muito, assim. Cada dia que passa eu conheço um lançador novo. Pois é.
Com certeza, porque é um negócio fantástico. A gente vai acabar falando do Érico de novo. Érico Rocha. A gente Sempre, aqui é o maior promotor de Érico Rocha que existe aqui. A gente fala muito aqui do Fórmula. Não tem como não falar do Fórmula. E o Fórmula, o que é o Fórmula? Nada mais é do que marketing. Marketing, uma estratégia de marketing, uma ferramenta de marketing. Já que a gente já falou do Fórmula, não tem mais Deixa jeito. ela terminar só a história, senão ela vai se perder. Ela não se perde, não. Eu acho que não. Essa criatura não se perde. Ela não se perde, não. Fácil não, né? Porque assim, a primeira vez que eu tive contato com o Fórmula, ele tem um método que para muitos é estranho, que é você assistir as como é que chama? Que ele chama? Não são as lives, os CPLs. Que você assiste 2 dias antes e elas têm 2 horas de duração. Isso, o CPL. Mas não é o CPL que eu quero falar, enfim, você tem acesso ao conteúdo gratuito. Que são aquelas reuniões presenciais que ele faz com 2.000 pessoas. Sim, lá quando ele tá fazendo. E aí ele disponibiliza de anos anteriores, 3 ou 4 durante uma semana. E aí você assiste uma reunião de 2 horas de alguém dando testemunho, depois mais 2 horas, depois mais 2 horas. Só aquele conteúdo ali já começa a abrir sua mente. Com certeza. Mas o mais extraordinário é alguém que não lança produtos ou que não tem nada digital porque acha que essa praia não é dele, assistir 3 conteúdos de 2 horas. Isso é extraordinário, já começa ali. E quando eu assisti, eu falei, caramba, eu vou assistir o próximo. Isso faz sentido. E aí eu vi uma mulher que... tem uma criatura, eu vou até dar o nome dela, porque eu comecei a seguir ela por causa disso. É a Marcela Soares. Ela tem um perfil chamado Marcela Soares Doces. E a história dela me chamou a atenção por quê? Porque ela fazia os cursos de bolo decorado. E um amigo dela chegou pra ele e falou assim, eu quero lançar seu curso. Ela falou, não faço ideia do que é isso. Ele fez, deixa comigo. E aí eu não sei qual foi o acordo financeiro que eles fizeram. Eu sei que ele gravou o vídeo, montou, botou no ar e parece que fez assim 300 mil no primeiro lançamento. Foi uma coisa louca. Mas os primeiros eram realmente E aí eu falei assim, eu não sou confeiteiro de bolo, velho, mas eu quero ver o Instagram dessa mulher, porque não é possível que alguém tenha isso. Aí eu fui ver, comecei a ver e vi que ela realmente é diferenciada e sigo ela até hoje. Às vezes quando eu quero ficar um pouquinho mais feliz, eu vejo um bolo lá. Os casos deles são muito legais. Você pega o caso de Kátia Bahia, que teve aqui contando também. Tem vários casos. E aí o seu, eu tô vendo que tá na mesma linha, assim, alguém chegou e olhou pra você e disse, opa, tem um produto bom aqui. Bom aí, e aí você não tinha a manha do Paranauê de lançar, mas a pessoa tinha. E eu fazia conteúdo, eu já tinha mudado, já tinha virado a vertente para falar para Aliás, Érico, você está super convidado para estar aqui, viu? Seja online ou seja presencial. Quando você estiver em Salvador, vem aqui. Também, viu? Quando você estiver em Salvador, vem aqui. Inclusive, ele tem mídias específicas para o público de Salvador, eu já vi na rede dele. E online, sim, a gente vai dar um jeito, mas assim, a gente quer ouvir você, velho. Sim, mas tá cotado aqui. Vai ser Érico Rocha e Padre Fábio de Mello. E Padre Fábio de Mello. Você vai ter que fazer um auditório. Ele vai vir aqui, vai ser complicado, porque Padre Fábio de Mello, quando chegar aqui... mas não vai ter. Não vai dar gente auditório, não. Sim, aí o Pedro, né? Aí o Pedro chegou e falou, cara, a gente precisa botar isso no ar, não tem isso. Não existe um curso que fale de pequenas empresas. Não existe uma coisa prática desse jeito. As pessoas carecem muito. A advocacia... as faculdades, elas são muito teóricas, elas trazem um arcabouço ainda muito distante da prática. Então, o advogado, quando sai da faculdade, primeiro, quando para o direito do trabalho, ele tem 99% de visão pró-empregado na faculdade. Porque a própria literatura diz isso. Ninguém diz como advogar para uma empresa, ainda mais uma empresa pequena, com todos esses detalhes que a gente está conversando aqui o tempo todo.